Nossa entrevista é com a Eli Narciso da Silva Torres, socióloga e doutora em educação. Nós vamos falar sobre o cenário do sistema prisional brasileiro. Eli, seja muito bem-vinda, obrigada por conversar com a gente nessa manhã. Olá, doutora. Olá, bom dia. Bom dia, doutora. Aqui é ali Jason Thomas falando com a senhora. Vamos começar já a nossa entrevista fazendo a seguinte pergunta. A senhora, você foi moradora aqui de Campo Grande, policial penal aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, coordenou também o Observatório da Violência e Sistema Prisional. Gostaria de compreender em que contexto surge, o Observatório da Violência. Sim, fui moradora em Mato Grosso do Sul, atualmente sou moradora no Distrito Federal. O observatório ele surgiu diante da necessidade de reflexões sobre os porquês do crescente encarceramento e da necessidade de dialogar com a sociedade civil organizada sobre os inúmeros fatores que levam ao encarceramento e à ampliação da violência. Então foi assim, diante desse cenário de ampliação e de aumento gradativo da sensação de segurança social, que se instituiu no ano de 2014, na UFMS, a linha de pesquisa Sociedade, Educação e Sistema Punitivo. É uma linha de pesquisa ligada ao CNPq, e ligado ao grupo chamado CEPET, coordenado aí pela professora doutora Beatriz Flandoli, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Naquele momento, compreendemos que seria pertinente a organização de um organismo autônomo, que juntasse ali pesquisadores, especialistas interessados nas pautas relacionadas às políticas públicas, ao contexto histórico e social sobre as prisões, e com reflexões voltadas a essa causa da violência e para a organização institucional do sistema penitenciário no Brasil. Então, foi a partir desse entendimento que surge o Observatório da Violência no ano de 2014. Bom, doutora, qual o cenário do sistema penitenciário no Brasil? Então, no Brasil, historicamente, existe a ausência de responsabilidade social com essa questão penitenciária. É uma coisa que sempre ficou ali embaixo do tapete, sobretudo por falta de investimento em estrutura física, classificação de presos, que até hoje não temos no Brasil, investimento em políticas penais, e tudo isso possibilitou o alargamento dessa invisibilidade no decorrer dos últimos 30 anos, sobretudo, que eu falo, essa invisibilidade também, ela potencializou conflitos e expansão do crime organizado. Isso é muito importante pontuar, principalmente da organização Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, que são as maiores organizações faccionadas a partir das prisões, que atuam fora das prisões. Vejamos o exemplo aí do estado de São Paulo, com esses assaltos a banco, que isso é chamado de novo cangaço, e são crimes sobretudo articulados a partir das prisões. Para ser mais específico, o cenário hoje no Brasil nós temos mais de 668 mil presos, 215 mil presos em média são presos provisórios. Isso significa dizer que temos em média 32% da população de presos sem sentença definitiva ou sem condenação, e em um contexto de grande encarceramento e de lastro de organizações criminosas, Então, nós sempre estamos aí figurando entre o terceiro e quarto lugar em números de presos, população de presos no mundo. Isso é um dado bem importante, E também, só que tem um ponto positivo, se é que existe alguma coisa positiva no cenário, é que no ano de 2020, aconteceu um recuo de média equivalente a 5% no número de presos. Nossa população de presos vinha crescendo aí a mais de 8% ao ano, em comparação com o crescimento da população em geral, que cresce em média a 1%, cresceu em média a 1,2% nos últimos 20 anos. Então, é um dado significativo que aconteceu esse recuo.
Agora, doutora, no seu livro Prisão, Violência e Sociedade, Debates Contemporâneos, você fez uma retrospectiva, né, e traça aí um panorama sobre o aprisionamento e homicídios no Brasil para afirmar que há, em alguma medida, seletividade de estratos sociais no sistema prisional. A senhora pode justificar esta seletividade? Olha, é bacana falar que existe seletividade, porque às vezes a sociedade envolvente não para pensar sobre isso, né? Quando eu me proponho a dialogar sobre seletividade social, aprisionamento, homicídio de jovens, eu tenho a intenção de lançar luzes também sobre encarceramento e mortes violentas relacionadas a esse extrato da juventude. E essa juventude que morre, ela vive nas regiões periféricas. Então, vale refletir sobre certos determinismos que eles acontecem, eles são disseminados por meio do senso comum na sociedade, né? Que a violência e o criminoso, eles estão segregados aos bairros mais periféricos. E isso é muito recorrente. Então, existe uma perspectiva não dita, uma coisa não dita, que a periferia produz o suspeito e o homem criminoso. E por isso, o extrato das pessoas presas no Brasil, uma das razões é que existe mais repressão nas camadas populares do que nos bairros mais elitizados, né? E tudo isso amplia um estigma sobre as camadas populares. Então, é sobre isso que eu falo nesse texto, né, nessa discussão. Mas esse estigma sobre o jovem pobre, negro, da região periférica, ele é desconstruído pelo dado oficial do governo, né? Quando a gente observa, por exemplo, o mapa da violência de 2014 ou o Atlas da violência de 2017, esses estudos, eles tratam de casos relacionados ao homicídio da juventude no Brasil, sobretudo porque essas análises, elas indicaram justamente o contrário, né? Que não necessariamente que a violência vem da periferia, mas que a periferia sofre essa violência e que a população pobre, negra, essa população, ela congrega a maior parcela de indivíduos vitimados pelos homicídios no Brasil. Um dado muito importante é que no ano de 2017, por exemplo, a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 eram negras, né? Então, isso é seletividade social e é sobre isso que eu trato. Bom, interessante, né, esses dados colocados pela senhora, e falando ainda sobre a sua atuação no passado como agente penitenciária da AGPEN, né, que hoje é chamada Polícia Penal, e até fazendo uma relação com a experiência profissional no trabalho diário com esses presos do sistema punitivo, a gente gostaria de saber como é que você compreende, né, como é que você falaria sobre a penitenciário no interior das prisões brasileiras. Bacana, muito importante falar sobre o servidor penitenciário, porque eu penso que esse servidor, ele é o elo necessário para a efetivação da política penal no Brasil, tá? Porque esse servidor, esse grupo de servidor, ele é formado por policial penal, por psicólogos, assistentes sociais, advogados, enfermeiros, enfim, tantos outros, né? Esse trabalhador precisa se conscientizar, tanto o trabalhador como o Estado brasileiro, eles precisam compreender a função dessa profissão no âmbito do sistema prisional. É assim que eu penso. Mas como se faz isso? Tudo passa por formação profissional, para que esse servidor compreenda e execute a sua função plenamente, sabe? Então, isso passa por formação. Eu vejo que o sistema de justiça criminal reservou para esse servidor, o servidor penitenciário, a execução da custódia, né? Esse indivíduo foi preso, condenado, levado à prisão. A execução da custódia administrativa cabe ao servidor penitenciário. E também reservou a ele a aplicação da política penal, como atribuições necessárias à efetivação dessa sentença judicial. Então, além de tudo isso, cabe a esse servidor também proporcionar medidas, condições harmônicas para que esse sujeito volte à sociedade. E isso eu estou falando de prevenção de reincidência criminal, de prevenção à violência, de redução de danos. Então, é uma função extremamente importante, né? Tá certo. Então, é necessário investimento nesse setor. Tá certo, doutor. E nesta mesma direção, e considerando aí também o quantitativo de mais de 668 mil presos no Brasil,
A senhora pode nos dizer também quais as políticas públicas, políticas penais, que são aí efetivadas nas prisões, na perspectiva de promover a integração desse preso aí, trazendo ele de volta à sociedade? Então, como disse, as políticas penais elas são essenciais, né? E em que pese todo esse cenário, essas persistências de crises do sistema penitenciário, né? A legislação traz a previsão que a pessoa presa mantém todas as demais garantias, né? E condições necessárias, direitos sociais. Ele perdeu o direito de ir e vir, né? Porque ele cometeu um crime. Então, o Estado, ele tem a obrigação de garantir condições favoráveis para que ele volte à sociedade. E isso passa pelo acesso às políticas penais, né? Que são políticas ancoradas na perspectiva da integração social desses custodiados e relacionados às assistências que acontecem dentro da prisão. E quais são essas assistências, Eli? É assistência material ao preso. Eu não estou dizendo que isso aconteça plenamente, ou isso acontece em alguma medida no Brasil e precisamos avançar, mas assistência material ao preso, assistência à saúde, assistência jurídica, assistência educacional, religiosa. Temos tantas outras políticas interessantes no Brasil, como a política do trabalho, né, de fomento ao trabalho ao preso e ao egresso do sistema. E a grande sacada de tudo isso é que o Estado, efetivando política pública, ele combate a reincidência e, sobretudo, ele reduz os tentáculos do crime organizado que atua nas prisões, onde o Estado não se faz presente. Bom, e você também desenvolveu estudos sobre a institucionalização da educação nas prisões brasileiras, inclusive seus estudos são citados aí pela Unesco e a ONU para retratar a educação e a remissão de pena no Brasil. Então você poderia dizer para a gente o que é a remissão de pena por esse estudo seu? Certo. A remissão de pena pelo estudo é uma possibilidade de pagamento de parte dessa pena pelo estudo ou leitura na prisão. No caso, pelo estudo, a cada 12 horas de estudo, a pessoa presa ela pode reduzir um dia da pena. A intenção do legislador foi, em alguma medida, estimular a frequência, fazer com que esse sujeito seja fisgado pela educação. Não tem como falar de educação em ambiente prisional sem indicar o perfil dessa pessoa que está presa. Essa pessoa presa no Brasil, ela é jovem, ela tem baixa escolaridade e ela é oriunda dessas regiões periféricas, violentas, que eu já falei aqui, né? Então, é extremamente complicado a permanência desse jovem na escola já no período anterior à prisão. Então, ele chega nas prisões extremamente desmotivados. Então, a remissão, ela surge nesse cenário, né? E nós temos que pensar também que esse oportuno, né? Que são esses jovens oriundos dessas camadas populares que já carregam em si essa perspectiva do fracasso escolar na sua trajetória, né? Enfim, e é sobre isso que nós temos que falar antes de pensar como se efetivar essa educação em prisões